bem? Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas. Inicialmente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao CEL, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Então, hoje, eu me chamo Miguel, sou um trabalhador da casa, e hoje nós trataremos do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Meu Reino não é deste mundo. Hoje, como eu falei, vamos tratar do capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, mas especificamente de um tema que é liberdade e espiritualidade à luz da doutrina espírita. Começando então pelo capítulo. Na abertura do capítulo, temos uma passagem bíblica de João, que diz: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não está aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aqui então Jesus está demonstrando que ele é sim rei, não neste mundo, e ele está se referindo ao mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. O mundo que importa é o plano espiritual, que é a meta que devemos almejar. Evoluirmos para depois permanecermos no mundo espiritual, que é a vida futura a que se refere Jesus. E a realeza é passageira. A gente pode dizer que tem uma vida apenas, a vida imortal, a vida do espírito, e várias existências. Então, várias existências. Cada encarnação, então, podemos chamar, e alguns autores chamam assim, cada vida, cada encarnação de uma existência. Então, nós teríamos várias existências e uma vida apenas, a vida espiritual. A gente comumente fala de vida na matéria e vida espiritual, mas na verdade a gente poderia se referir, para ser mais exato, como uma existência. Como diz aqui um trecho desse autor Rui Augusto Guerreiro, em realidade, vida temos tão somente uma, e que cada nova passagem pelo planeta é sim uma nova existência. A vida pertence ao espírito imortal, iniciada quando é este criado simples e ignorante. E quando a gente pensa na vida futura, que é a vida espiritual, e se a conhecermos um pouco mais, conhecermos como funciona melhor essa vida espiritual, já Jesus nos avisava que seria o reino de Deus, onde teríamos recompensas, etc. Mas o Espiritismo nos mostra essa realidade de uma maneira bem mais contundente. A gente consegue, se a gente acredita mesmo nas coisas, e no Espiritismo, que nós acreditamos nessas verdades trazidas por meio da espiritualidade, às vezes nem é pela espiritualidade superior também, mas às vezes depoimentos de próprios espíritos de categorias inferiores revelam também o que eles passam no plano espiritual. E a espiritualidade superior nos mostra como pode ser, tanto de um modo pior, como de um modo melhor, que é esse modo que a gente pretende chegar. É claro que essas recompensas, quando a gente desencarna, elas não são tão imediatas. Há um certo, vamos dizer assim, alívio, se a gente consegue ter essa recompensa, cumprir minimamente alguma coisa daquilo que a gente se propôs em termos de evolução, a gente pode passar por uma situação no plano espiritual bem melhor, de mais alívio, até que a gente possa encarnar novamente. E aí, claro, vamos passar por outras dificuldades encarnando, e assim vai. Até o quê? Até que se quebre a roda das reencarnações, que é quando
se atinge uma evolução tal que o espírito já está num nível de perfeição que não é mais necessário que ele reencarne. Ele pode até reencarnar, mas como voluntariamente, como um missionário. Como Jesus fez. Jesus não teria, talvez, necessidade de encarnar em razão do grau evolutivo dele, que era infinito quase, né? Praticamente infinito. Mas ele se dispôs a vir na carne, se fez carne para nos mostrar, para nos dar a lição, nos passar a mensagem. Então, mas mesmo entre uma encarnação e outra, dependendo da forma como nos conduzimos, teremos alguma recompensa, ainda não aquela maior quando termina todas as encarnações e passa para um outro tipo de experiência, né? Mas essa seria a vida futura. E quando a gente está preso, como estamos falando hoje de liberdade e espiritualidade, se falamos do plano espiritual, claro, estamos falando de espiritualidade e o que precisamos para chegar lá nas melhores condições, para evoluirmos. Mas também estamos falando de liberdade. Porque se estamos presos todos a essas sucessivas, ao ciclo de encarnações e reencarnações, nós não estamos ainda completamente livres. Então, a liberdade, quanto mais nós evoluímos, mais nós estamos indo em direção à espiritualidade superior, desenvolvendo a nossa espiritualidade e também nos libertando. Libertando do quê? Cada vez que evoluímos, estamos nos libertando das nossas imperfeições. Por isso, estamos evoluindo para sermos mais felizes. E quando a gente duvida da vida futura, ou não crê na vida futura, isso nos deixa, de certa forma, um pouco sem esperança. E as coisas ficam mais difíceis de serem suportadas no plano terrestre. Se a gente não vislumbra uma vida futura, o que acontece? A gente acaba focando só no presente, só na vida material. Então ficamos muito mais materialistas. Qualquer percalço na vida, qualquer dificuldade, como a gente não visualiza por que a gente está passando por isso, porque não está conectado com a espiritualidade ou não acredita nisso, se torna mais difícil. A pessoa não acredita em nada e ela não se conduz de uma maneira que seja, que evolua. Eu estou falando de um modo em tese. É claro que existem graus diferentes disso, né? Não estou dizendo absolutamente. Mas fica mais difícil a vida, menos suportável, talvez mais sem graça. E quando a gente tem aquela esperança da vida futura, a gente pode e tem condições de ter esperança. E aí a gente se conduzir de uma maneira que a gente, eu vou melhorar, vou tentar me aprimorar, ser mais humano, perdoar, tudo aquilo, ser mais caridoso. Ou seja, é o amor que Jesus veio pregar. Tudo isso é o amor. A gente se entregar mais nessas causas, para podermos então evoluirmos. A falta disso, dessa fé, nos deixa mais áridos, mais secos. É claro que eu falei, existem nuances. Nós não somos todos, a gente acredita e aí a nossa vida é uma maravilha, a gente vai evoluir. Ou eu não acredito e a vida vai ser... Existem nuances. A gente... Como é que vê? Às vezes a gente acredita, mas quando tem uma dificuldade, às vezes fraqueja a fé. A gente, Deus não está me ajudando, o que eu fiz? Então, se sente injustiçado. Por isso que eu digo, não é nada absoluto. A gente às vezes oscila entre uma extremidade e outra, da total crença para total descrença. Às vezes a maioria de nós, acho que transita no meio do caminho, fica nessa oscilação. Mas se a gente acredita, já é um ponto, às vezes fraqueja, mas se a gente volta a acreditar, né? Eu creio que a maioria das pessoas seja assim. A gente vai e volta, mas sempre
mas faz que não acredita, fica emburrado, mas depois faz as pazes de novo com Jesus. Porque a gente sabe que tudo um dia passará. Consta do Evangelho, segundo o Espiritismo, o depoimento de uma rainha europeia. Essa rainha, como estamos falando da realeza, meu reino não é deste mundo, de Jesus, então esse capítulo traz esse exemplo aqui, psicografado. Ela diz assim, o Espírito, né? Diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra? Se eu não compreendia, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém se aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai depois o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra, não os esqueçais. Então vimos que se trata aqui da realeza, mas apenas como uma metáfora. Vemos que isso vale para qualquer um de nós, não precisa ser rei. Qualquer posição que a gente ocupe na terra não vale de nada no reino dos céus se a nossa conduta não foi adequada. Todos nós somos reis e donos e servos de nossas próprias existências. Então, como a gente age é o que vale. Então, a gente vai, como eu digo, o tema hoje fala do capítulo Meu Reino não é deste mundo, mas é liberdade e espiritualidade à luz da doutrina espírita. Já começamos a ver, então, a liberdade de buscarmos evoluirmos para livrarmos das imperfeições, a liberdade em relação às imperfeições. E a consciência. Consciência que a gente tem é o que vai determinar a maneira como nós vamos nos conduzir. A gente busca o esclarecimento, a gente sabe. Saber não é uma coisa que viver aquilo. A gente olhar um mapa, a gente pode dizer, tem um mapa, ou olhar hoje, a gente olha o Google Earth, né? Não tem que a gente vê a rua, percorrer esse caminho, a gente pode até dizer para alguém como é que é aquele caminho. Como é que se faz para percorrer aquele caminho? Como é que eu chego lá? Na vida assim também, a gente sabe às vezes, lendo,
mas outra coisa é fazer aquilo. Conhecer um caminho não é igual a percorrer o caminho. E percorrer o caminho tem o calor, né? Tem o frio, tem a chuva, tem o dia, tem a noite, tem as ameaças, os perigos do caminho, os sentimentos e emoções que vão ser envolvidos, as dores que a gente pode sofrer, os calos nos pés. A nossa vida, a própria vida é essa jornada. Então, por isso que ele diz que tem que sofrer. Não é que a gente vai voluntariamente, eu vou sofrer, não. As dificuldades já surgem na nossa vida, nós não precisamos procurá-las. Mas a gente precisa saber como enfrentá-las. E falando da liberdade, que ela vem do latim libertas, né? O que é a liberdade? Obviamente é a capacidade que temos de agir conforme a nossa própria vontade. Na filosofia, como seria a capacidade de nos autodeterminarmos em relação aos nossos atos. Para os cristãos, e não é diferente, os cristãos em geral e o espírita em particular, a liberdade a gente também chama de livre-arbítrio. Arbítrio é juízo, julgamento ou decisão. Então, livre decisão é o livre agir. O espiritismo praticamente não proíbe nada. Porque Deus nos fez livres. Não há proibições. Mas precisamos ter a consciência. O livre-arbítrio, que é a liberdade de agir, implica em que tenhamos consciência do que estamos fazendo e tenhamos, então, responsabilidade. A liberdade de fazer isso ou aquilo implica em termos responsabilidade. Porque a gente sabe, toda ação tem uma reação. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Deus não condena, quando a gente fala da vida futura, não condena que a gente se preocupe com coisas terrenas. O que não pode é a gente se preocupar em demasiado, em deixar de fazer coisas que é para o espírito da gente e se preocupar só com coisas, abusar das coisas terrenas, abusar dos bens, dos dons que nos são dados. Nós temos então que tentar corresponder ao que nos é dado, às oportunidades, aos talentos que nos são dados, para que a gente possa merecer depois a recompensa. E Mateus, como dizendo isso aqui, que Deus não condenou os prazeres, Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, voltando, então aqui dá a importância da vida espiritual e da espiritualidade. E voltando ao assunto da liberdade, que uma coisa está intimamente relacionada à outra, existem vários tipos de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa. No nosso mundo normal, não considerando o mundo espiritual. No livro dos Espíritos, há uma parte que fala, que tem um capítulo dedicado à liberdade, que é a lei da liberdade. E ela se subdivide em algumas coisas e fala da lei do livre-arbítrio, fala da liberdade de consciência, liberdade de pensamento. E uma das questões do livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos Espíritos é: existe alguma situação que o homem tenha liberdade total, absoluta? Ele disse, somente se ele for um eremita. Eremita é aquela pessoa que se isola do mundo, e vai viver sozinho no meio do mato, na montanha, e não tem contato com ninguém. Então, na verdade, quando existe mais uma pessoa, no mínimo mais uma pessoa, em contato ou com alguma relação,
que possa as tuas ações terem impacto sobre ela, a liberdade já não é absoluta de nenhum dos dois. Porque a liberdade de um termina, a gente aprendeu isso desde pequeno, quando começa a liberdade de outro. A nossa liberdade não pode ir invadir o espaço da liberdade do outro. Então a vida em sociedade já nos restringe uma liberdade total. Nós temos essa liberdade natural, que é falada também no Livro dos Espíritos, mas ela jamais, a vida em sociedade, será absoluta, a nossa liberdade. Não podemos fazer tudo que queremos. Ligar um som alto, numa hora, vai perturbar alguém. Fazer qualquer coisa diferente que vai ter impacto. E hoje a gente fala também de outros tipos de impacto, né? O impacto ambiental, o impacto das ações da gente. Tudo acaba tendo uma influência. Agora ler aqui um trecho sobre livre-arbítrio também, de Obras Póstumas de Allan Kardec. Livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do Espiritismo. E o Livro dos Espíritos diz que livre-arbítrio é o desenvolvimento, quer dizer, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta responsabilidades dos nossos atos. Porque os atos, como a gente falou, têm consequências. O que nós fazemos ecoa na eternidade. Então, o livre-arbítrio, os relatos trazidos pelos Espíritos, vamos falar da lei de causa e efeito agora, que é justamente isso. A gente tem a lei da física, né, de Newton, que fala de ação e reação. Que tudo que a gente atira uma pedra, né, ela vai ter uma reação, bota uma bola na parede, ela volta, que é a lei da reação, ação e reação. E nessa lei física da ação e reação, a reação é sempre proporcional à ação. A lei de causa e efeito é uma lei moral, que diz que tudo que a gente faz tem um retorno. Só que esse retorno não tem que ser exatamente igual à causa. O efeito não tem que ser igual à causa, que é uma lei moral. Porque aí há uma relativização, porque depende das circunstâncias. Quanto mais consciência, aí vem aquela liberdade de consciência, cada um de nós tem de um fato, mais será cobrado. A pessoa que não tem muito conhecimento, que tem mais, vamos dizer, a ignorância, ainda não é desenvolvida o suficiente, ela será menos cobrada. Então, o efeito não será tanto. Mas para quem tem mais conhecimento, mais responsabilidade e mais consciência, há maior cobrança. Até Jesus já dizia, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então nós estamos todos sujeitos a essa lei de causa e efeito. Não há nada que a gente faça no mundo que não reflita. Então, já que a gente vai ter esse reflexo, então por que a gente não escolhe mais brilhar? Se tem o espelho, né? Em vez de ser escuridão, mais escuridão, escolhemos ser mais brilho. E esse brilho é através das coisas que elevam a frequência, as coisas de luz, que são as nossas atitudes. A gente se melhorar como pessoa, como ser humano, dentro da sociedade. A gente tentar ser exemplo, porque a gente também acaba melhorando outras pessoas. Então, no livro Convivência, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos diz: são muitos os companheiros que requisitam liberdade e mais liberdade. Entretanto, a maioria se esquece de que a independência de alguém vale pela disciplina que esse alguém apresente na execução dos deveres que a vida lhe preceitue. A natureza mostra isso em lições claras e simples. O Sol é um gigante de força no espaço cósmico. No entanto, se não aceitasse os impositivos da gravidade, não sustentaria sua imensa colmeia de mundos. A cachoeira assemelha-se a uma explosão de energias desatadas, mas sem a represa que lhe condiciona o poder das águas, o homem
não usufruiria muitos dos valiosos benefícios da civilização. Sem controle dos implementos que lhe são próprios, o avião não levantaria. Sem leis que presidam o relacionamento entre as criaturas, a ordem seria uma ilusão. Reflitamos nisso e saibamos cumprir as obrigações que nos cabem. A criatura se destaca pelo que saiba, mas pelo que vale pelo bem que se decida fazer. Então, dentro daquelas leis ainda de liberdade do Evangelho, nós sabemos que na Terra, aqui nós temos juízes. Porque se nós cometemos um crime, uma infração, caberá um processo, né, e nós poderemos ter tolhida a nossa liberdade. Se a gente teve liberdade de fazer algo que implique em alguma punição, usamos do nosso livre-arbítrio, talvez tenhamos usado errado e vamos ser punidos, processados, talvez julgados e condenados a alguma coisa, por um crime ou uma transgressão, uma infração. Mas, quando se trata de ações que façamos em sigilo e que ninguém descobre, mas alguém sabe, nós mesmos sabemos o que fizemos, então ficou na nossa consciência, no nosso subconsciente. O mundo espiritual, Deus sabe o que nós fizemos. E não é só o que fizemos, não são aí que vai além, não são só as nossas ações, são os nossos pensamentos. Na Bíblia não fala que pecar em pensamento também é pecado. Então, por quê? Esses nossos pensamentos emitem energia, né? Emitem uma vibração. Se esses pensamentos são ruins, eu desejando mal de alguém, eu estou não apenas atingindo com uma energia negativa aquela pessoa, tudo bem, ela pode estar mais protegida, talvez não receba o impacto daquela, ou não tanto, mas eu também estou lançando sobre mim aquilo. Eu também estou me envenenando. Eu também estou me intoxicando quando eu desejo mal. O meu perispírito está suportando isso. E eu sei que eu estou fazendo isso e Deus sabe. O plano espiritual sabe. Então a minha liberdade de pensamento, eu tenho que saber usar também. O meu livre-arbítrio, a maneira que eu penso, se eu estou invejando alguém, se eu estou desejando que aquela pessoa sofra um acidente, que ela morra, ou alguma coisa, pode até não ser tão grave, mas que seja algum mal, que ela perca o emprego, ou que ela não consiga aquela promoção, ou que ela não consiga comprar aquele carro, aquele terreno que ela estava tentando, que ela avisou para todo mundo, vou quase comprar. Aí a pessoa com inveja, às vezes, ou com rancor por alguma coisa que a pessoa fez, ou que ele acha que fez, ou que ele sentiu, a gente pode fazer isso, até podemos fazer, mas vamos ter consequências, às vezes não imediatas, às vezes as consequências são futuras, podem ser ainda nesta vida e podem ser depois. A gente pode ser confrontado com isso, tudo que a gente fez depois que desencarnarmos. E aí temos que acertar contas, temos que nos reajustar. E se por acaso nos for dado o benefício da reencarnação, teremos que saber, antes de encarnar, que vamos passar por situações que temos que reajustar. E aí a gente pode sofrer alguma coisa nesse reajuste. Por isso que é importante as faixas vibratórias mentais da gente a gente tentar, dentro do possível, através da oração, de uma reflexão, uma meditação, a gente tentar refletir e pensar, será que eu estou agindo certo? Todos os meus atos estão de acordo com o que Jesus pregou? Mas mais do que isso, será que eu me sinto bem de verdade com o que eu estou fazendo? Mesmo que eu não considere Jesus ou que alguém disse, mas eu mesmo me sinto bem comigo mesmo. Eu acho que aquilo é certo, acho que aquilo é produtivo mesmo. Imagina as pessoas fazendo também em relação a mim. Essa liberdade
sem a espiritualidade. Aí que vamos casar as duas coisas. A espiritualidade, tudo que fazemos no plano físico, os pensamentos, as ações, tudo isso é na sede do nosso espírito. O que acontece? Porque depois que a gente perde essa vestimenta da carne, tudo aquilo que a gente pensou ficou naquela memória do espírito. E a lei do retorno vem. Os budistas chamam de karma, né? Tem uns que chamam lei do retorno, outros chamam de karma, que é esse ajuste de contas, é para equilibrar a energia, para reharmonizar. A pessoa tem que se reharmonizar, porque ela causa um desequilíbrio de energia no universo, entre ela e o universo. Ela não vai poder acessar certos lugares no plano espiritual com uma faixa vibratória que não condiz. Assim como a gente, nos sonhos, às vezes a gente é levado, atraído pelas faixas vibratórias que são afins com a gente. Se a gente pensa coisa que não é legal, não é muito bacana, faz coisas que não são boas, a gente está usando da nossa liberdade, sim. Ninguém está proibindo a gente de usar. Mas a gente vai ter que ter responsabilidade e assumir as consequências daquilo que a gente está provocando nos outros e na gente mesmo. Porque sempre bate de volta. Não tem nada, todo sentimento ruim envenena a gente. Inclusive, muitas das vezes das doenças que se manifestam no corpo, já há estudos que dizem, às vezes tem muitas doenças, nem toda é karma, né? Doença aquela que a gente veio porque a gente teve que vir, ou já nasce com uma doença, ou aquela doença se manifesta mais tarde como uma coisa já predestinada. Em alguns casos, isso acontece. Mas em inúmeros outros casos, todo ser humano tem a predisposição genética para alguma ou outra doença. Só que conforme ele leva a vida, aquela doença pode nunca se manifestar. Mas conforme a maneira que a gente age, essas energias que a gente provoca, que a gente vibra, elas podem desencadear, por exemplo, muita raiva, muita intolerância, inveja, podem desencadear alguma coisa que a gente traz geneticamente lá que está adormecida e que poderia continuar adormecida pro resto da vida. Mas às vezes acaba se manifestando. É a somatização, né? A gente fala a medicina fala em somatização, que são coisas do psicológico que manifesta no físico. Só que a gente, como espíritas, sabem que não é só meramente do físico, se manifesta às vezes porque intoxicou o perispírito também. E aí ocorrem manifestações de certos tipos de doença. E às vezes a gente consegue, em alguns casos de doença, reverter quando a gente consegue reverter esse processo. Quando a gente começa a pensar a respeito, consegue se policiar. Às vezes a gente, bem claro, a Casa Espírita ajuda nisso, mas principalmente a nossa decisão. A gente tomar a decisão. Lembra que arbítrio, livre-arbítrio é livre decisão. Então a liberdade, a gente não pode ficar presos a nós mesmos. Todas as nossas imperfeições, os nossos vícios, eles nos escravizam. Por exemplo, se eu me irrito com alguém me tira do sério. Às vezes não tem gente que fala assim, não, eu não sou uma pessoa irritada, os outros é que me irritam. Às vezes a pessoa brinca, né, falando isso aí. Mas às vezes realmente a gente consegue sair do sério, às vezes por uma banalidade. Depois tu vai pensar, pô, eu gritei, eu tive uma... Se eu me filmasse, me visse, depois eu ia olhar, poxa, aquilo ali, eu que fiz aquilo ali, eu agi desse jeito aí mesmo, destemperado assim. E se alguém conseguiu me irritar, me irar, provocar a minha ira, esse alguém teve domínio sobre mim. E eu perdi a minha capacidade de ter domínio sobre mim mesmo. Porque eu me deixei escravizar pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, que pode até ter sido provocado por outros, mas eu é que me deixei escravizar. Por isso tem outra frase que se usa, quem te ira, te domina. Quem te irrita, quem te tira do sério, essa pessoa te dominou.
tu perdeu a tua liberdade naquele momento. Nós perdemos quando fazemos isso. A gente se desequilibra. E a gente não pode ser escravo dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas fraquezas. Todos nós, em algum grau ou outro, somos. Nós estamos aqui. Eu estou aqui falando, mas não quer dizer que eu não tenha todos esses problemas que eu falo para vocês. Estou aqui por uma circunstância de que eu me propus, e quando a gente fala, eu já falei outras vezes que eu aprendi isso aqui na casa, quando a gente está falando aqui, a gente está falando primeiro, o primeiro que ouve essa mensagem é primeiro para eu que falo. Quando eu dei uma pesquisada, uma relembrada nos assuntos para vir aqui falar para vocês essa noite, eu já recebi e já tive que refletir eu mesmo sobre as coisas. Eu estou fazendo isso, não estou? E na hora que eu estou falando aqui para vocês, eu também estou falando e também estou refletindo aqui. Né? Então as coisas que eu estou compartilhando com vocês, coisas que são comuns a nós todos, tanto que nós estamos aqui nessa vida, nessa encarnação, né? Para a gente trabalhar essas coisas em nós mesmos. E quando a gente abre, toma atitudes, né? Tem a liberdade, com a liberdade que a gente tem, que vão de encontro à espiritualidade, com essas coisas mais sublimes do espírito, a gente se deixa dominar numa atitude assim, mas pode ir muito mais além. A gente abre, nos abrimos um flanco, nos deixamos expostos para as influências, porque a gente emite vibrações mais baixas nesses momentos. A gente abre para as influências de espíritos infelizes, de espíritos mais ignorantes que estão querendo, às vezes, se aproveitar de uma situação, e daí podem surgir casos, quem conhece a casa que espírito de obsessão, pode acontecer casos de obsessão, porque além de eu ser dominado pelas minhas próprias imperfeições, elas também abrem caminho para influências de outros. Mas só tem uma pessoa que pode se libertar disso aí, que pode libertar a gente disso. Podemos ter ajuda, mas só tem alguém que pode se libertar, nós mesmos. Todos esses processos que a gente se deixa levar, por mais difícil que seja, a gente tem um vício, uma mania, um defeito que a gente pode reconhecer como defeito, e somente a gente pode, usando a nossa liberdade conectada com a nossa espiritualidade. Porque tudo que a gente pensa aqui, toda evolução que a gente adquire aqui neste plano, é o nosso espírito, porque esse espírito se despoja do corpo físico. E tudo aquilo que a gente adquiriu aqui na carne, o espírito foi quem adquiriu e leva, porque a carne fica, ela se extingue. Por isso, é importante a gente ter o autoconhecimento. A gente usar a nossa consciência como um espelho, né? A gente olhar, o que eu posso fazer? Fazer frequentemente, não de maneira agressiva e se desesperar com isso, não. Mas a gente vê, vou começar a trabalhar isso, vou tentar começar a trabalhar aquilo. Como é que eu posso começar a trabalhar isso? A gente tem que tentar começar a ver, isso ou aquilo. E vamos ver, quando a gente se conecta com a espiritualidade superior, né, as faixas de vibração, isso é feito de uma forma voluntária, usando a nossa liberdade, e a consequência só é positiva, a gente está sendo livre. E muitas vezes quando a gente se conecta com baixas vibrações, muitas vezes a gente está sendo escravo, perde a liberdade para as nossas fraquezas e às vezes para espíritos influenciadores. Então, a gente vê, vamos escolher qual situação, vamos vibrar maior ou menor para o nosso próprio bem e dos que nos cercam. E aí a gente tendo essa consciência, essa conexão, a gente vai ter liberdade espiritual.
E isso a gente faz conhecendo, se conhecendo e vendo no que a gente pode melhorar. E aí, Pedro dizia, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E outra passagem, tenham cuidado, principalmente nos dias de hoje, né, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos traz que o homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Pois a nossa verdadeira recompensa, como já dizia no início do capítulo, não é neste mundo. E o Espiritismo, como consolador enviado por Jesus, nos proporciona essa fé. Pois aí sabemos que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceitamos com muito mais resignação. O conhecimento, então, da reencarnação faz a gente encarar as coisas de uma forma menos dolorosa. Então, conforme João disse também, a partir daquela parte do conhecimento que eu falei, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, que é o tema de hoje, a liberdade. E tem uma declaração atribuída a Gandhi que diz, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e outros livres na prisão. É uma questão de consciência, se a consciência está livre ou não. Então,